Salve, salve, tribuneiros de plantão, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Tribuna Cast, aqui em Campos do Jordão, famosa Suíça brasileira. Nós estamos aí a cerca de 1.800 metros de altitude, temporada bombando a cidade. Sérgio, bombando. Você que não veio ainda, aí que não conhece Campos do Jordão, venha conhecer, tem bastante atrações aí para você e para a família. Estamos fazendo uma propaganda de Campos do demais, Jordão, né, Sérgio, meu? Tá demais. bacana. Tá bacana, tá gostoso, Sérgio. Para quem gosta de um friozinho legal, um fundi, um vinhozinho, vem lá, chega mais aí que Campos do Jordão está de portas abertas para receber vocês, tribuneiros. Hoje também nós estamos aqui com um cenário diferente, uma parceria para valorizar os artesãos da cidade, né? Então hoje tiramos aí as bebidas. Chega. Né? Chega né, de Sérgio? bebida, deixamos de lado um cenário Menos etílico. bem bacana aqui, né? E daqui a pouco a gente apresenta aí alguns produtos, também fala do pessoal aí, dos artistas, né? Que amam a profissão, né? sem dúvida. Vivem Sem dúvida, da Sérgio. profissão, né? Sem dúvida. Estamos aqui hoje com Tiago Lima, Tudo bem, gente? estamos com Carlos Rosa, Um prazer imenso estar aqui com vocês Douglas hoje. Fagundes, Doglão, né? Grande Douglas. Noite de gala, hein, Serginho? para receber aqui Nossa. nada mais nada menos, o desafio é tremendo. Serginho. Hoje Não, Meu. sério. hoje é Palmeiras e São Ô, Paulo. cara, Morumbi lotado. eu tentei estudar quase 2 meses para 2 tê-lo meses. aqui, entendeu? Tomara que a gente não faça feio. Não vamos, não. Sérgio, não vamos, Né? Não vamos. Eu acho que se fizer um pouquinho feio aí, engasgar, acho que ele vai... Vai entender um Vai pouquinho entender, também, né? né? Vai entender um Não, pouquinho, o cara Sérgio. é top, é amigo nosso, Fernando Capês. Obrigado, Fernando, mais uma vez aí. Conversar contigo, porque eu tive a oportunidade de jantar contigo no Hotel Savoy. Prazerzaço te receber aqui. Obrigado, Sérgio. Prazer enorme estar aqui com você, com o Thiago Lima, o Carlos Rosa, o Douglas Fagundes, com vocês aqui. Vamos com os tribuneiros aí, vamos tricotar à vontade. Viu? Boa, gostei. Legal, legal. O negócio aqui é treta, né? O negócio aqui é o seguinte, quando você tá frente a frente com o Fernando Capês, meu, e ele é um cara que ele fala tudo, meu, não tem rodeio. Você pode fazer a pergunta que você quiser. Já deixou carta aberta aí, Não, Sérgio. porra. Vamos E outra falar- coisa, não, sem querer desmerecer ninguém, você pode perguntar qualquer coisa para uma pessoa, ela vai te dar uma resposta. Certo. Mas a resposta certa, ele vai dar. Pois é, Ele pois é a é. resposta certa. Eu vou só fazer um briefing aqui, falar um boa, pouco Sérgio. do Fernando para apresentar vocês, Fernando Capês. Fernando Capês aqui foi deputado estadual, né, tendo presidido a Assembleia Legislativa de São Paulo, além de secretário especial de Defesa do Consumidor. Aliás, fizemos muitas reportagens aqui Ah, com, é verdade, né, Sérgio. Fernando Capês. Né, nascido numa família com raízes no Líbano, né? Fernando formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo. Aliás, destaque absoluto, né? Foi em 1986. 86. Né? 86, foi escrever em técnico judiciário do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Algumas informações. A carreira política, foi deputado estadual pela PSDB, presidente da Comissão de Constituição e Justiça por 2 mandatos, além da atuação do PROCON. E segue aqui, tribuneiros, porque tem mais ou menos 10 páginas, assim, da atuação do Fernando Capês. É muita coisa, que ele Serginho. vai falar. É muita coisa. muita coisa, E né? vamos falar em treta. Meu negócio aqui é o seguinte. Caraca, eu- e eu agora? gosto- eu Hein, gosto- Rosinha? Eu gosto de Começa. tumultuar, né? Eu gosto né? Antes de mais nada, eu gostaria aí que vocês entrassem lá nas nossas plataformas digitais, né? No Tribuna Cast Oficial, no YouTube, no Facebook, Instagram, Deezer, o que mais? TikTok, lá nos nossos cortes também, fiquem ligados lá. E também no Quai, é isso mesmo, meu técnico? Aí, galera, estamos cada vez melhor, hein? Um abraço também aí pro Arnold Strass, pro Ivo Strass, Fabinho Rotielli, o pessoal lá do Hotel Savoy Excellence, que aliás o nosso Fernando Capês chegou há poucos instantes, não deu tempo nem de jantar, Coitado, óbvio, já tá. veio, já colocou a mala no quarto lá, deixou a família e já pulou pro nosso Estou muito feliz pela escolha. O Savoy é um excelente hotel. maravilhoso, Parabéns. né? Eu já fiquei em vários hotéis aqui. O Savoy é um desses, um dos ótimos hotéis daqui. Perfeito. Bom esse Bom mesmo. feedback, ótimo. Legal. Tá bacana mesmo, né? Serginho, e aí? Capês é o seguinte,
Supremo Tribunal Federal, né? É um órgão que representa a instância máxima aí do Poder Judiciário do Brasil. Por que está sendo tão questionado as decisões dos nossos ilibados ministros? Bom, o Supremo Tribunal Federal sempre foi um órgão político. Mesmo sendo um órgão do Poder Judiciário, ele sempre teve essa atuação, tanto que os seus ministros são de livre escolha do presidente da República. Eles não prestam concurso para chegar até, não é uma carreira até o Supremo Tribunal Federal. É uma escolha feita diretamente, não é escolha de lista sextupla, como, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, também é nomeação do presidente. Mas é feita uma lista sextupla na OAB ou no Ministério Público ou nos tribunais estaduais, depois tira uma lista tríplice no STJ e aí o presidente escolhe. No Supremo, não. A escolha é feita diretamente pelo presidente. Qualquer pessoa de notável saber jurídico, isso é difícil de ser avaliado, e ilibada reputação, o presidente nomeia. Então, claro que tem uma atuação diferenciada. E o que aconteceu? Sobretudo no último mandato do presidente Bolsonaro, houve muitos atritos do Poder Executivo com o Supremo Tribunal Federal. Atritaram demais. E o Supremo, então, se uniu em torno de um projeto, praticamente, de responder às questões que ele entendia serem acusações, ou ataques, ou manipulações, enfim, na visão do Supremo. Então, ele se fechou em copas e passou a reagir de maneira monolítica, como um bloco monolítico. E que isso aí, infelizmente, afetou, claro, a análise ponderada, serena das questões. O Supremo, você vê, sempre teve um ativismo, mas um ativismo muito grande, atuando como parte, determinando prisões, determinando investigações, quando, na verdade, o que se espera do Poder Judiciário é mais serenidade, ou seja, que o Supremo Tribunal Federal, como guardião maior da Constituição, que ele se preserve. As questões que chegarem até o Supremo, ele tem que decidir. Agora, a característica básica de um magistrado é o princípio da inércia. Ele tem que ser inerte. Quem se movimenta são as partes. Quem acusa, quem defende, quem requisita investigação e quem investiga é a polícia. O Poder Judiciário tem que esperar. As questões são levadas aí dentro da balança da justiça, ele olha os dois lados e serenamente ele decide. Quando ele começa a se envolver muito nessas questões de investigação, determinando prisões, tomando um ativismo, declarando inconstitucionais textos de leis que não são flagrantemente constitucionais ou não contrariam a Constituição de maneira direta, ele começa a ter uma atuação que sai um pouco da esfera técnica e passa a estar na esfera política. E aí ele cria uma enorme insegurança jurídica. Porque, de acordo com a nossa Constituição Federal, o poder emana do povo. Isso não é só uma frase bonita. O poder emana do povo, o povo é a fonte única e originária de todo o poder. Como é que esse poder é exercido? O poder que é do povo. O poder do povo é exercido por meio de representantes legitimamente eleitos. Pelo povo. Então, o povo elege no poder legislativo os parlamentares e no poder executivo os chefes do executivo, prefeito, governadores, presidente. Eles é que representam a vontade popular. Eles têm mandato popular e, portanto, eles têm uma atuação política. O que significa ter uma atuação política? Eles tomam decisões discricionárias, eles fixam os destinos, seja da elaboração de uma lei, seja de uma administração. O Poder Judiciário não tem legitimidade popular. O Poder Judiciário não recebe voto. O Poder Judiciário não tem atuação política, ele não representa o povo. O Poder Judiciário tem uma legitimidade técnica. O Poder Judiciário tem que analisar a Constituição sob o ponto de vista técnico e verificar quais são as leis, decisões ou atitudes que violam flagrantemente a Constituição, mas sempre se preservando, sempre aguardando que as questões cheguem até ele. O que nós estamos vendo nesse caso é um Supremo Tribunal Federal excessivamente atuante, com uma hipertrofia de poder muito fortalecido,
provocando um enfraquecimento dos outros poderes, um desequilíbrio no princípio democrático. Os poderes têm que ser independentes e harmônicos, isso não existe. Os outros poderes ficam submissos e, com isso, cria-se essa incerteza, essa insegurança jurídica. Qual é a consequência disto? Quando você tem falta de previsibilidade, você não sabe o que vai acontecer. Quando você tem insegurança jurídica, quem é que vai querer investir no país? Verdade. Seja dinheiro daqui, dinheiro investidores Interno e externo, empresários, verdade. e atrair investimentos externos. E aí, se não tem ninguém investindo, porque o custo Brasil, que é o custo da insegurança jurídica, que é o custo de você criar polêmicas a toda hora, onde não existem, inclusive, esse custo Brasil é mensurado no momento que você vai fazer uma... Tem uma ciência hoje que chama jurimetria. Quer dizer, o custo dessa insegurança jurídica e da demora da prestação jurisdicional. Se ninguém investe, não tem crescimento econômico. Se não tem crescimento econômico, muito bem, Carlos Rosa, não tem emprego. Então, quem está sofrendo com esse tipo de atuação mais, eu diria assim, ousada, ativa do Supremo, e com esse clima de instabilidade, de rivalidade do país, sem dúvida alguma, é a população. E vão sofrer, porque vem aí uma recessão mundial. Já vou passar aqui, mas só para concluir. O déficit fiscal dos Estados Unidos da América está em 33 trilhões de dólares. O PIB do Brasil é 1,5 trilhão de dólares. 33 trilhões de dólares. A China está em 7 trilhões de dólares. A China está com um déficit enorme. E o que significa que essa questão da guerra da Ucrânia com a Rússia também, a Rússia cessou o fornecimento de gás natural e óleo e óleo mais barato para a Europa, a inflação está subindo, você vê essa instabilidade na França, estão destruindo a França, praticamente. Claro que houve uma violência policial, de uma polícia violenta que matou covardemente o menor, mas a intensidade da reação e da revolta é uma revolta generalizada. Então, é assim que eu analiso essa questão. Eu estava num programa na Jovem Pan, direto ao ponto, toda segunda-feira, 21h30, nós entrevistamos o Aldo Rebelo, que fiquei impressionado com a capacidade e conhecimento desse homem. E ele disse, nós temos no Brasil 11 constituições, uma para cada ministro. Não é possível. Verdade. Bom, então, de fato, né, Fernando Cabeça, de fato que está havendo essa interferência do STF em cima de todas as outras constituições. Mas é o seguinte, exatamente. Mas é o seguinte, Capês, mas o STF ele trabalha para um e não trabalha, ele trabalha para o outro de forma totalmente diferente, né, meu? Sim. Totalmente, o que ele falou, unilateral, totalmente engessado. Vou lembrar do Barba aí, né, meu? Porque fizeram a puta de uma... meio parece um jogo tão tremendo de poder que desencadeou aí numa série de consequências aí. Você teve, bom, primeiro essa questão. Nós vivemos um direito hoje que é principiológico. O que é isso? Não vale o que está escrito na lei. Não vale a lei que o parlamento fez, que os deputados e senadores votaram, eleitos pelo povo, que foi discutido, sancionado pelo presidente, pelo governador, pelo presidente. Não vale a lei. O que vale é uma interpretação da lei por parte de um juiz que não tem voto. Então ele vai olhar, hoje você pega os princípios, o princípio da moralidade, o princípio da dignidade humana, o princípio da proporcionalidade, e você pode fazer o que você quiser. Então, isso, eu até conversei com um dos ministros do Supremo, numa fase anterior, foi antes de mandar de Bolsonaro, ele falou, Cabeça, se o princípio da proporcionalidade vale para tudo, nós temos que anular o 7-1 que tomamos da Alemanha. Porque viola... Isso dito por um ministro, viola a proporcionalidade. Sim. E agora você diz, por que está de um lado só? Porque houve um acirramento no mandato do presidente Bolsonaro contra o Supremo. E aí criou-se um conflito institucional, uma guerra. E não tem como passar o pano e dizer que não. Tem uma guerra. Esticar a corda, né? Os dois lados esticaram a corda. Verdade. Vamos fazer uma projeção, que é o cenário internacional. Os dois lados, a OTAN e a Rússia e a Ucrânia estão esticando a corda. Qual é o resultado disso, transportando para o Brasil como uma metáfora? Risco de uma guerra nuclear, de destruição total. Sua, rapaz, hein, Sérgio?
Entendi. Tem noção disso? Negócio louco aí, né? É. Por isso também, é por isso. Eu vou... É por isso que são tantos questionamentos, né? Sim. Quanto às decisões dos ministros. Quando a gente abriu para os nossos internautas, os amigos, fazerem uma pergunta para você, pode chamar de você, né, Gabriel? Por favor. Para você, a gente recebeu o quê? 80 perguntas? 60 era sobre o STF. Exato. É demais, é demais. É demais. Porque tá muito claro isso, né, Cabeça? Tá muito claro. Você não tem sentido um ministro do Supremo ser obrigado a andar com segurança, cercado de seguranças. Ele é um juiz. E o juiz da Suprema Corte, ele não tem um enfrentamento direto, como quando eu fui promotor, enfrentei torcida organizada, ou o promotor Lincoln Gaquia, que está ameaçado pelo PCC, ele e a família, há 15 anos. Não, o ministro Supremo, ele é o guardião da Constituição. Ele é um culto, um jurisconsulto. Então ele olha a Constituição, ele olha a doutrina, e ele é que nem a Suprema Corte dos Estados Unidos, e aponta, esse é o caminho, aquele é o caminho. Então ele precisa ter brevidade, liturgia no cargo. E tudo isso, infelizmente, está faltando. Isso aí, eu vou aproveitar o gancho, dentro disso, para te perguntar, então, no caso do Dallagnol. Porque a desculpa que foi dada foi que ele pediu exoneração, porque ele possivelmente poderia ser cassado por causa da Lava Jato, e aí perderia os direitos de se eleger. Sem dúvida. Isso procede? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Vingança, Não, vou falar uma coisa para você. Eu tenho 36 anos de carreira no Ministério Público. Eu sou procurador de justiça, estou no último grau da carreira. Eu sou professor de direito há 35 anos. Eu já escrevi mais de 20 livros. Além de formado pela UF, eu tenho mestrado, tenho doutorado, já fui diretor de uma universidade, hoje sou diretor de outra. Ou seja, eu tenho experiência para falar o que eu estou dizendo. Certo. Essa foi uma decisão política. Ele foi cassado, vamos cassar. E eu vou dizer por quê. Com todo respeito à decisão, a decisão tem seu fundamento, mas no direito tudo tem fundamento. Sim. Você conhecendo a doutrina e os princípios, você pode fundamentar tudo. É um jogo retórico, um jogo de palavras. Tem um jurista italiano, Chiovenda, que dizia um biombo dialético. Você cria ali uma argumentação para tudo. Então, o que aconteceu com o Deltan Dallagnol? O Deltan Dallagnol respondia a 15 sindicâncias na Corregedoria Nacional do Ministério Público. Sindicância é uma apuração preliminar. É como se fosse, um inquérito policial. Certo. É um inquérito. É uma investigação. Ele respondia a 15 sindicâncias. Muito bem. Ele pode ser candidato a deputado respondendo por 15 sindicâncias? Pode. Ele só não pode ser candidato a deputado se as sindicâncias se transformarem em processo. Ah, certo. Então, não é processo, não. esse processo que você vê de juiz. Certo. Não, é processo administrativo. Ou seja, o que é a sindicância? É uma investigação. E essa investigação vira processo. Processo, então, ele vai receber uma acusação administrativa, ele vai ter direito à sua defesa administrativa, e o Conselho Nacional do Ministério Público, que é a corregedoria de todos os promotores do país, decide administrativamente. Ou seja, está na lei da ficha limpa que se um promotor ou juiz, quando pedem demissão, na verdade a palavra é exoneração, mas demissão. Quando ele pede exoneração ou demissão para poder concorrer a um cargo, e juiz só pode concorrer se pedir exoneração. E promotor que entrou depois da Constituição de 88, que não é o meu caso, entrei antes, sou velho, promotor que entrou depois da Constituição de 88 só pode ser candidato se pedir exoneração. Então, Sérgio Moro quer ser candidato? Pede exoneração. Deltan Dallagnol quer ser candidato? Pede exoneração. Se no momento em que ele pedir exoneração, naquele momento, ele estiver respondendo a algum processo administrativo, ou seja, aquela sindicância virou processo, ele não pode ser candidato, porque ele é considerado ficha suja. O Deltan Dallagnol, no momento em que pediu exoneração e no momento em que registrou a sua candidatura, obviamente, ele não respondia a nenhum processo administrativo. Nenhum. Ele pediu exoneração com as sindicâncias em andamento, mas nenhum processo em andamento.
Portanto, não havia nenhum fator impeditivo da sua candidatura. Qual foi o teor da decisão do TSE? Ele pediu exoneração para que a sindicância não se transformasse em processo. Mas como é que eu vou saber que a sindicância ia virar processo? Eu não posso fazer um juízo de adivinhação, até porque vigora o princípio do estado de inocência, a pessoa se presume inocente. Se quando ele pediu exoneração só tinha sindicância, com a exoneração deles, todas foram extintas. Não tem razão de ser, ele não é mais promotor. Ora, não existe mais qualquer motivo que o impeça. Então, repito, se você, para cassar o mandato do Dallagnol, eleito com 370 mil eleitores, você faz uma perspectiva, vou usar até uma palavra, uma elucubração, na verdade, em primeiro lugar, você está tendo uma interpretação contrária ao que diz a Constituição, contrária ao que diz a lei da ficha limpa, violando o princípio do Estado de inocência. E o que é mais importante, indo além numa interpretação forçada para contrariar a vontade popular. E aí, se o poder emana do povo, e o povo escolheu este representante, o Poder Judiciário precisa respeitar essa decisão, a menos que haja um motivo escandalosamente claro, que não é o caso. Que não é o caso. Gostei. Praticamente jogaram a teia, né? Sim. Deixaram que isso ocorresse e eles disseram, sou aqui o rei e eu que decido, né? Porque, na verdade, também eram situações que poderiam ser revertidas tranquilamente, não eram o que pesava contra. Mas isso é que é o duro. A gente está assistindo tudo isso e tendo essa sensação e sem poder fazer nada. Praticamente. Total, na dúvida, prestigia-se o mandato. Agora, o que está acontecendo hoje, vocês podem ver aqui pelo próprio interior de São Paulo, em todo o país, um prefeito é eleito, você já fica sabendo quem foi o quarto colocado na eleição, porque isso aí não vai terminar, já vai caçar, aí vai o vice, caça também, aí o outro vai... Não tem cabimento. A justiça eleitoral, assim como a justiça, precisa se preservar. Ela não pode interferir tanto no processo eleitoral. Essa é a questão. Porque ela não tem mandato popular, ela não tem representatividade, ela não tem voto. A legitimidade dela é técnica. Então ela tem que fazer uma interpretação restritiva, respeitando o mandato popular e aplicar o que está escrito na Constituição. Você quer ver um exemplo que eu vou te dar também de ativismo? Veja, e foi por uma boa causa. Foi por um motivo justo. Quem foi? Mas foi por um motivo justo, mas não justificável. A lei de racismo, ela pune a discriminação por preconceito de raça, cor, credo, orientação política, mas não fala, por um lapso lamentável, não fala da discriminação por orientação sexual. Ou seja, o Congresso Nacional tem que ser instado a votar uma lei e punir a discriminação por orientação sexual como crime também, previsto na lei de racismo. Porque todo tipo de discriminação é odiosa. Mas o Legislativo não fez. O Supremo, então, fez uma interpretação dizendo, embora a lei não tenha dito, também é crime a discriminação por orientação sexual a partir de princípios. Está errado. Sabe por que está errado? Porque ao fazer isso, por uma boa causa, ele criou uma jurisprudência contrariando um princípio básico da dignidade humana que vem desde a Magna Carta de João Sem Terra, do ano de 1215, na Inglaterra, orientando todas as legislações civilizadas. Não há crime sem lei que o defina. Somente a lei pode definir crimes. Essa é a maior garantia do cidadão. Agora, eu vou dar um jeitinho para suprir uma falha da legislação e estou anarquizando, solapando um princípio milenar, que foi um marco civilizatório, de que o rei, no absolutismo monárquico, que o inquisidor, na Idade Média, não pode adivinhar, imaginar um crime e mandar punir. Somente a lei pode fazer. Essa é a proteção do cidadão. Sim. E o Supremo viola escandalosamente o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, ao fazer isso. Agora, essa é uma crítica técnica que tem que ser feita. Está errado e cria
insegurança jurídica, instabilidade, e você passa a viver num país com insegurança. Mais insegurança ainda do que existe nas ruas. Verdade. Agora, aproveitando já esse gancho, já que a gente falou tanto do STF, e agora Senado, né? Senador, o Sérgio Moro. Você acha que ele tá com as barbas de molho ali pelo STF, cabeça? Olha, eu vou dizer assim, eu não tenho uma bola de cristal para adivinhar, mas eu diria para você que ele vai ser caçado. Vai ser caçado. Eu acho. Tão É uma opinião breve, minha. tão breve, tão breve. Ele Tão será breve. caçado e será caçado ainda esse ano. Se você pegar essa mesma régua que mediu o Dallagnol e colocar no Sérgio Moro, é a mesma régua. Mas aí, eu vou usar um termo. Não, infelizmente, é pô, você tá sacanagem, louco. né, meu? É sacanagem o que estão fazendo aí, né? Realmente, a insegurança jurídica, né? A incerteza, né? Essas decisões realmente deixa o Brasil aí numa situação extremamente difícil. Aí realmente você tem razão, não vai ter investimento, não vai ter confiança, não vai ter absolutamente Emprego, nada. A cidade de São Paulo tem 175 bilhões de reais da iniciativa privada parados para investir na construção de habitação por causa de 6 liminares. Que não sai do Então, parlamento. liminar, para. É o seguinte, você vota um projeto na Câmara Municipal. Certo. Então, aprova um plano, um determinado empreendimento. O prefeito sanciona. Então, o investidor vai iniciar a incorporação. Contrata a publicidade, preenche os requisitos legais, assenta o terreno, chama os compromissários compradores, começa a subir o prédio. De repente, cria-se uma polêmica. Opa! Eram 5 audiências, foram feitas 4, ou nas 4 não foi bem feito. Liminar, para liminar. E ninguém mais tem, e ninguém mais decide. Para, Ninguém trava. mais Aí a decide. quantidade de emprego que se. E acabou. se perde, Então, se quer deixa dizer, de quando gerar. o tema sai ali, queria aquele negócio, a imprensa divulga, aquela coisa maravilhosa, depois ninguém quer. Fica um cadáver insepulto. Você sabia que tem ações de improbidade administrativa? Criticam essa nova lei, que, aliás, estou lançando o meu livro, Nova Lei de Improbidade. Em setembro estou lançando o meu livro, comentando a nova lei, que é muito boa. É a lei da impunidade. Quem não entende patavina de direito que está falando isso? Nós temos ações de improbidade propostas com base na lei antiga, que estão em andamento ainda em primeira instância, de 1993. E ainda. Quando que eu falei? olha, Falei quando? 93. É, antes da Copa de 94, hein? Que o Bebeto fazia 5, filhinho. 30 anos. O moleque tá com 32 Tá com anos já. 32, Então, rapaz. e a ação, Moleque e a ação tá em andamento. Tem uma ação Caraca, proposta, ação gigantesca da Águas Espraiadas, lá do Maluf, desde 2000. E como que fica tudo isso, Não cabeça? fica, meu irmão. Serginho, Não o fica, meu O buraco é irmão. mais embaixo. Não fica, buraco é meu mais irmão. embaixo. Hoje a gente Rapaz, tá. meu, Cê Sérgio. é louco. Que você Então, me diz? e é importante nos podcasts que a gente faça essas críticas, essas colocações Justo. de maneira respeitosa, Claro. Sim. mas fundamentada e Sim, jurídica sim, e com sim. base em fatos Sim. concretos. Por isso é importante a sua presença aqui, porque o nosso público, que é um público mais descontraído, que muitas vezes não tem acesso a isso, vai entender. Perfeito, a explicação. É uma aula. Não, sobre isso- aula. E vocês digam o seguinte, que é bom que vocês não sejam advogados, porque se vocês não estiverem entendendo, vocês têm que me pedir. Baixa o juridiquês. Juridiquês, Eu né? pretendo ser, eu quero fica ser o tranquilo. mais claro possível. Não, mas tá certo. Tá Isso tá certo, bem tá legal. certo, tá É certo. por isso que eu esperava legal. tanto o Fernando Capês aqui Sem dúvida. para dar essa Para aula, dar esse pra nos up explicar. Sem aí na dúvida. questão técnica. Agora, aproveitando também o gancho, sobre qual a sua visão, Capê, sobre a cassação dos direitos políticos de Bolsonaro até 2030? Olha, Já era uma bolinha cantada Carta ali ou não? marcada. Carta marcada. veja, ele não foi cassado por corrupção. Ele foi cassado porque ele falou. Então, sinceramente, me parece também inadequada e abusiva essa cassação. Porque, independentemente se é Bolsonaro... Quando eu fui candidato a deputado, fui candidato pela União Brasil, que não estava com Bolsonaro. Então, eu estou falando aqui juridicamente. Não estou falando politicamente A, ou B, ou C, para defender ou não. Repito, para você cassar os direitos políticos de alguém,
tem que ter um motivo muito grande, é tiro de bazuca. Tá certo? Ele não praticou nenhum ato de imoralidade nesse processo que ele foi cassado, porque ele falou, questionou as urnas. Qual é o problema de questionar? Eu defendi e defendo a segurança das urnas eletrônicas. Eu conheço o sistema, eu acho o sistema confiável, mas eu não vejo nenhum problema de alguém criticar, É democrático. de alguém colocar Sim, dúvidas com isso, pedir esclarecimentos. Eu adoro o debate. Eu, quando fui presidente da maior Assembleia Legislativa do país, o segundo maior parlamento da América Latina, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, com seus 94 deputados, eu deixava a população entrar, fui democrático, fala o que quiser, vamos responder. Eu acho que isso que é bonito, você ter poder e, mesmo tendo poder, você facultar que as pessoas exponham o seu ponto de vista, que todos se sintam felizes. Eu não vejo nenhum problema no debate. Nem vejo nenhum problema de falar, eu não gosto das urnas eletrônicas, eu quero fazer que nem nos Estados Unidos da América, que eu voto ali no papelzinho e coloca na urna. Então, a meu ver, isso é visão. é um viés autoritário. Não se pode falar mais nada. Você não pode colocar uma posição, tudo é contra o regime democrático. Contra o regime democrático é caçar a liberdade de expressão de uma pessoa. Agora, você usa Ministério Público ou os outros poderes para calar vozes que são contrárias, então... A gente fica numa situação horrível, né, Sérgio? Fala pra mim. Fica mesmo, né? Tribuneiros, nós estamos aqui com o nosso querido Fernando Capesso, promotor Fernando Capesso, né? Professor, né? Um cara assim que fala realmente o que tem que ser falado. Sem papas na língua, sem eu tô gostando, papas na Serginho. língua. Eu acho que é por aí mesmo. E tenso, assim, gostoso de ouvir, cara. Eu acho que você pode Muita- falar tudo o que você quiser, respeitando as pessoas e com educação. E com educação. E de colocar seu ponto de vista. Mas eu ainda não me conformo com a soltura do Barba. Ainda não me conformo. Capês, é o seguinte, agora vamos aqui para uma bateria de perguntas, né? Dos nossos ouvintes, nossos internautas, Amigos. telespectadores. Inclusive, você estava falando do juridiquês aqui, do advogado aqui. Nós temos aqui já começando uma pergunta de uma advogada, que é a Michele Casassa. Ela é advogada, especialista em direito empresarial e de família e engajada com questões ligadas à Lei Maria da Penha. Então ela pergunta, como o senhor vê a formação do STJ hoje, considerando que tanto o ex-presidente como o atual fizeram no total 9 indicações? Como que você analisa agora essas indicações feitas por presidente e o outro? São um total de 9 Sim, indicações. os presidentes da República indicaram. Sim, sim. Não, olha, eu não levo muito para esse lado. Eu procuro olhar sempre a capacidade, o currículo e como vai desempenhar a sua jurisdição o ministro. Nós temos excelentes ministros no STJ, temos também ministros muito preparados, juristas do Supremo Tribunal Federal. O importante é como ele vai se comportar. Então, por exemplo, eu tenho uma expectativa do Cristiano Zanin. Teve muita crítica ao advogado, mas ele é garantista, ele é criminalista, ele é um penalista. Eu tenho muita esperança de que ele vá tentar trazer algum tipo de equilíbrio. Vai me decepcionar muito se ele assumir uma postura punitivista, revanchista. O que o Supremo está precisando nesse momento é pronunciar mais as garantias constitucionais, a proteção do cidadão. Então eu vejo isso, não vejo tanto pelo lado de quem indicou ou quem não indicou. Espero que as indicações sejam bem feitas, né? E o STJ é um bom tribunal, tem bons ministros e tem dado bons acordos, seja na área penal, seja na área da improbidade administrativa e na área do direito privado. Outra pergunta dela é baseada nisso também. Pergunta se o senhor considera que mesmo esses 9 ministros, né, indicados, e um até que se aposentou, na verdade eu quero dizer aqui que a pergunta dela, a primeira, não é STJ, é STF. Do STF, sim. Tá bom? Das 9 indicações. Se o STF consegue ter autonomia para julgar sem interferência ou parcialidade, tendo em vista que é quase unânime a forma que foi constituído. Na verdade, eu vou pegar o gancho da doutora Michele, mas não está meio óbvio, não, Capesso? Essas questões, essas indicações, né? Haja visto aí as últimas decisões, né? Para a gente da população, eu entendo a explicação técnica que ele deu, do Zanin.
Sim, sim. Agora, pra gente parece isso, cabeça. Não Mas fica essa impressão? fica. Você sente isso ou não? Não, o que diz é o seguinte, você tem, basicamente, no Supremo, a segunda turma, que sempre foi uma turma garantista, zelando pelos direitos e garantias constitucionais, pela regular observância do processo penal, porque se você atropela o processo penal, faz de qualquer jeito, como investigações e delações eram feitas que nem sola de sapato, claro que você está criando um ambiente autoritário que vai voltar contra o cidadão mais cedo ou mais tarde. E você tinha a primeira turma menos garantista, mais punitivista. Então, é um perfil de cada ministro. Uma vez que o ministro está nomeado, ele fica lá, ele é vitalício, fica até o fim da vida dele. Então, ele, na verdade, ele vai se desprendendo de quem o indicou e, às vezes, até julga contra para mostrar a independência. Agora, o que aconteceu, que, para mim, alterou completamente o equilíbrio das coisas, foi o momento em que o presidente Bolsonaro e bolsonaristas mais radicais resolveram investir contra o Supremo. Eu lembro no começo do mandato do presidente Bolsonaro, tentaram invadir o prédio do Supremo Tribunal Federal, tinha uma moça, Sarah Winter, estourando um rojão em direção. Quando o Supremo começou a se sentir ameaçado, isso começou a repercutir diretamente nas decisões. Certo. Ele passou a ter uma atuação mais política. Já vinha tendo, porque uma coisa que me preocupa muito é quando um caso ganha repercussão, poucos juízes querem abrir o processo para ler. Se a imprensa diz que aconteceu de um jeito, o juiz vai porque é mais cômodo. E às vezes é até covarde fazer isso. Covarde, né? Claro, Não é? Claro. Então é preciso ter o que nós precisamos ter, em primeiro lugar, independentemente de quem indicou ou quem não indicou, magistrados comprometidos com a leitura do processo, que leiam o processo antes de ler os jornais, que não queiram sair nas ruas e deixar a sua vaidade dominá-la, que a vaidade é um pecado gravíssimo que toma conta do ser humano quando se excede. Para ser aplaudido na rua, juiz não tem que ser aplaudido em rua. Mas o Juiz tem que ser discreto, tá certo? Então, é isso que está acontecendo. Nós estamos clamando. Perguntaram, mas não tem saída? A saída está dentro do Poder Judiciário. O Supremo tem que dar o primeiro passo. O Supremo Tribunal Federal tem que pacificar o país. Cabe a ele dar esse passo, dar esse norte, e cabe a ele se voltar à sua missão de resguardar as garantias constitucionais e não afrontar as garantias constitucionais e dizer que está defendendo a democracia de maneira retórica. É isso que nós rogamos que ocorra, rogamos e esperamos que aconteça. Um Supremo garantista. Você veja, eu fui crítico da Lava Jato. A Lava Jato atropelou mecanismos de investigação e processo penal. Você não conduz coercitivamente uma pessoa antes de intimá-la. Você, para fazer uma delação, ela tem que estar respaldada com provas concretas. O ministro Sérgio Moro deveria, ele que foi um juiz de instrução, ele participou ativamente da produção da prova, ele deveria, eu cheguei a fazer para ele uma pergunta no debate da OAB, o que ele achava do juizado de instrução, se ele tivesse se afastado do julgamento, deixaria um juiz que não participou ativamente da produção da prova julgar, não teriam tantas questões. Se a 13ª Vara Federal de Curitiba não tivesse chamado todos os processos do mundo para sua competência, nós estaríamos chegando nesse ponto de nulidade. Então, nós precisamos restabelecer o equilíbrio, porque fica naquela loucura. Vai prendendo todo mundo, vai prendendo. A imprensa ganhando dinheiro. Blog daqui, é não sei o quê. A imprensa vem jornal, e vem televisão. Vai prendendo que eu tenho assunto. E depois Você acha que evapora tudo, não sobra nada. Você acha que subiu na cabeça do Moro os holofotes e tudo mais, como sendo um Moro, juiz contra a corrupção? Foi. Você acha que... Eu acho que o Moro foi ele foi discreto. Você viu ele falando pouco, tal. Ele foi discreto, não há dúvida. Mas ele quis se transformar de juiz em justiceiro. E isso atrapalhou completamente o processo. Eu repito, o juiz não tem que agir ativamente. O juiz tem que ficar ali aguardando. E praticamente ele coordenava a Força-Tarefa Lava Jato. Isso levou diretamente à anulação de tudo. Então, veja, quando iniciou a investigação contra a Petrobras... Por favor. Desculpa, Cabeça. Você acha que isso também não foi até orquestrado pelo STF? Deixar isso, até isso
e chegar e pessoas sendo presas, delações premiadas para depois fazer dentro do... Não acho. Você tinha ali, desde o início, o ministro Gilmar Mendes apontando os abusos e orientando como devia ser feito. E a primeira turma rasgando o verbo, vai tocando o Supremo, a Lava Jato, vai tocando a Lava Jato. Quando virou o acirramento Bolsonaro contra o Supremo, acirramento esse também por culpa de bolsonaristas fanáticos que investiram contra o Supremo e fizeram um péssimo serviço à democracia ao investir contra o Supremo Tribunal Federal, assim como esses fanáticos do dia 8 de janeiro, principalmente os que arquitetaram a invasão, fizeram um péssimo serviço ao país. Isso criou uma reação por parte do Supremo Tribunal Federal que foi visto o seguinte, bom, já que tem a Vaza Jato, o que todo mundo desconfiava, está claro que havia esse vício na imparcialidade, e como esse aqui representa uma ala de radicais de extrema-direita que querem destruir a gente, vamos nos unir e vamos anular esse processo, colocar o Lula de volta à cena para disputar a eleição, porque ele é o único que pode derrotar o Jair Bolsonaro. Isso está claro, isso é óbvio, tem que ser dito. Agora, tudo isso por um desequilíbrio. E alguém precisa colocar a bola no chão. Você acha que o Bolsonaro, nessas críticas, né, que ele fez desde o início, desde quando assumiu, ele foi para cima e foi de verdade, entendeu? Foi questionando tudo. Você acha que se ele tivesse, dentro do que você diz, críticas respeitosas, né, que pudesse fazer a sociedade entender... Você acha que se ele fosse mais tranquilo, o que não é o caso do Bolsonaro, né? Não é o temperamento dele. Não é o caso do temperamento dele, né, meu? Temperamento. Não vai dar... Meu, o cara, assessores não conseguiam ficar perto dele, não adianta. Quantas pessoas quiseram aconselhá-lo e não quis ouvir? Estava cercado por um grupo radical. O Bolsonaro foi a grande esperança de uma direita moderada, que é a direita que vê na economia de livre mercado, na liberdade de expressão, nas privatizações, no equilíbrio fiscal, na parceria público-privada, na redução do tamanho do Estado para a contenção dos gastos, na serenidade. Essa direita não tinha representante. Os representantes que assim pensavam, que eu diria da centro-direita, direita moderada, da economia de mercado, que é o que faz o mundo caminhar, que é o muro. Você tem aquele muro, Berlim Ocidental está desse lado. Berlim Oriental está do lado de lá. A economia de mercado, liberal, a visão progressista, está tudo do lado de Berlim Ocidental. O muro é para impedir que o pessoal que está no regime socialista passasse para cá. Então, só que só tinha candidatos sem graça, candidatos sem carisma, sem chance de ganhar. De repente surge alguém com uma força, com carisma, que jamais foi visto. Uma liderança, alguém que falava o politicamente incorreto, mas que tinha que ser falado com coragem. Pô, esse é o cara. Esse é o representante que pode levar o pensamento liberal, econômico de direita adiante e que vai fazer todas as reformas que o Brasil precisa. Mas, de repente, começou só um monte de briga e discussão, uma pauta exagerada de costumes. Eu sou uma pessoa conservadora, mas tudo tem que ter limite. Então, uma pauta focada exclusivamente nos costumes e atacando justiça e xinga o presidente da Câmara dos Deputados, que ali era o Rodrigo Maia. Quando você tem que articular, xinga o Congresso, depois os ministros. Aí fica uma situação totalmente difícil, né? Você viu o tamanho da conta que saiu depois. Então, fica difícil. Não há dúvida. Esse comportamento errático, excessivamente emocional, emotivo, e o fato dele se deixar influenciar por fanáticos das redes sociais, isso desestabilizou completamente o país e provocou a volta da esquerda. Então, a direita tem que falar, nós erramos. Agora estamos vendo aqui o carro acelerando em direção ao poste. Vai bater. Não há dúvida que vai bater. Com essa gastança toda, esse estouro de gasto, sem dúvida, vai bater. E vamos lá para mais uma pergunta, dessa vez aí do Gu Carrara. Ele que nosso amigo, seguidor, nosso chefe amigo, de cozinha. Né? Ele que é empresário também.
Ainda sobre as decisões do Supremo. Pô, a gente adora falar do Supremo. Eu contei, de 80 perguntas que mandaram, 60 é o Supremo. Em vez de tribuna, vai ser tribunal aqui. Tribunal. As decisões. É engajamento. Pô. Ainda sobre as decisões do Supremo, Capês, temos aqui uma pergunta dele. Ele, que é empresário, pergunta se o Alexandre de Moraes tem poder soberano para a tomada de tantas decisões. Ele tem o poder que o Supremo conferiu a ele. Ele jamais estaria fazendo isso se os demais ministros não estivessem respaldando. E ele está fazendo isso, e a meu ver, de uma maneira contrária à Constituição Federal, porque o Supremo, novamente, se reuniu para reagir a uma ameaça que ele sentiu estar presente. E nós estamos esperando que o Supremo agora... Baixa a bola, né? E outra coisa, e comece a decidir coletivamente, e comece a recuar, e começa a virar voltar a ser o guardião das garantias constitucionais. Porque toda essa questão de defesa da democracia, isso tem também o interesse das grandes mídias por trás, que querem sufocar essa concorrência que os podcasts, que as rádios estão fazendo individualmente, que as redes sociais também estão fazendo. Então, vamos fazer esse controle e essa chamada mainstream media, que é a mídia principal, ela começa a dar respaldo para isso, e o Supremo tem que falar, opa, pera um pouquinho, esse respaldo aqui eu não quero, eu quero pacificar o meu país, porque cabe a nós, nós somos os juízes mais importantes desse país, vamos baixar a bola, vamos colocar a bola no chão, é isso que precisa ser feito. Boa. E tem uma pergunta bacana aqui, ainda com relação ao STF, né? O Cléo Mota, que ele é de Bertioga, músico, e fez questão de frisar aqui que ele é palestrino doente, palmeirense, né? Perfeito. É dos nossos. Anda feliz, né? Anda feliz. Nós andamos felizes. Tá injusto essa mesa aqui, pô. Ele pergunta, quem julga o Tribunal Federal, o Supremo? O Né? Supremo Tribunal Federal é julgado nos crimes de responsabilidade pelo Senado Federal. Passivo, portanto, de ação de impedimento, impeachment, num processo regular que inicia-se no Senado Federal. Cabe ao Senado Federal propagar e produzir o impeachment de um ministro supremo. Mas se o presidente do Senado não deflagrar o processo, ele não pode ser deflagrado. Posso pegar um gancho rápido? Fique à vontade. Capês, nesse tempo aí de pandemia, eu escutava muito a Jovem Pan. E seu colega lá, Rodrigo Constantino, ele colocou nas redes sociais, opinião dele, 100 vezes que o STF rasgou a Constituição, se a gente pode usar esse termo. Então, você acha que nenhuma dessas 100, não sei se foram 100, assim eu li lá nas páginas dele, 100 vezes, você acha que nenhuma dessas 100 foi cabível o Senado intervir e falar, não, peraí, tá errado isso aqui. Porque a gente não viu isso. Há um equilíbrio aí, há um bom relacionamento, senadores, ministros do Supremo Tribunal Federal. Todo esse equilíbrio faz com que o Senado atue de maneira ineficiente com relação a isso. Agora, não acho que rasgou 100 vezes, né? O Rodrigo Constantino também não é um jurista para dizer isso. Acho que existem, sim, alguns atropelos e houve, sim, afrontas à Constituição Federal, sem dúvida alguma. Que eu acredito que o melhor caminho não seria o impeachment. O melhor caminho seria os diálogos e os grandes líderes do Supremo Tribunal Federal, o decano, que é o ministro Gilmar Mendes, trazer isso para uma discussão interna e falar, pessoal, vamos voltar ao estágio anterior que se encontrava antes desse conflito. E vamos continuar aplicando uma turma mais punitivista, uma garantista, mas estabelecendo segurança jurídica para o país. Legal. Bom, fique à vontade, Carlão. Agora é comigo? É com você, Carlão. Ô, Capês, você falou da Lava Jato. Beleza, então vamos lá. A gente teve um processo longo, a gente assistiu nas mídias, foi gente presa. Sim. Teve bilhões devolvidos aos cofres públicos. Gente famoso, os diretores proprietários da JBS, né? A empresa de carne. De repente, parou. Por quê? Não deu em nada, tem gente gastando dinheiro, a maioria já está solto, gastando dinheiro que, entre aspas... Não, quase todo mundo está solto, né, meu? Tá solto. Isso aí, entendeu? Então, um assunto tão delicado, a Lava Jato, acho que é um calcanhar de Aquiles da nossa política e da nossa economia. E pegando o gancho da pergunta do Carlos Capês, é o seguinte, o que me impressiona é que houveram delações premiadas, gente admitindo, né, que pagou propina,
Né? Não, o dinheiro devolvido. Se o Dinheiro foi devolvido, dinheiro na cueca. Porque dinheiro... se eu não tenho nada em casa, se eu não roubei ninguém, você vai lá e não vai ter nada. Teve o Pedro Barusco devolveu 300 milhões. Milhões. Então, O Paulo Roberto Costa também. E houve outras, várias irregularidades. Então, veja bem, é o que eu digo. Você tem que ter uma estratégia de atuação. Eu fiquei 15 anos na Promotoria de Defesa do Patrimônio Público. Eu levei minhas ações ao trânsito e julgado todas. Então, estou investigando a Petrobras. Vamos terminar de investigar direito a Petrobras? Vamos lá, todos os contratos dali derivados, já está fixada a competência. De repente, num determinado momento, a Lava Jato saiu desse curso, que era o curso que estava indo bem, que é o curso da recuperação dos ativos desviados, da prisão dos ladrões que roubaram a Petrobras, e começou a ter uma atuação mais voltada à política. Então, veja bem, você colocou o presidente Lula na cadeia, mas colocou ele na cadeia por um triplex que não tinha sido incorporado ao patrimônio dele, que não tinha sido registrado como escritura pública na sua propriedade, que ele não tinha chegado a morar e que a própria OAS elencou como um dos seus bens na sua recuperação judicial. E pela reforma de um sítio. Eu sei que o Sérgio Moro fala que isso aí... Veja, nós temos que dar tiro de canhão, é tiro de bazuca. Então, se você não tem um elemento, você não pode partir. Esse foi o grande erro da Lava Jato. Num determinado momento, ela deixou de investigar o fato, ir do fato para a pessoa, para buscar da pessoa o fato. E é uma técnica de investigação triste, que perdura no país e tem feito o Ministério Público perder inúmeras ações. Porque você tem que investigar o fato objetivamente. E aí do fato você vai para a pessoa. Você está investigando um fato. Petrobras. Vai aqui. Então você tem o CARF também, irregularidades no CARF. Vai analisar isso também, mas vai investigando passo a passo, fato a fato. De repente se perdeu completamente e esse viés principal foi deixado de lado. E nesse momento, a Lava Jato começou a se fragilizar. Então, a meu ver, e outra coisa, compartilhar isso com outras varas, com outras... Tinha crimes que foram cometidos em outros estados e iam para a 13ª Vara Federal de Curitiba. E o Supremo Tribunal ali, a primeira turma, mantendo. E depois anularam tudo. Então, quer dizer... a teia, né? Lá atrás já deveriam ter visto. Por que não viram lá atrás? Deixaram para fazer só depois? Isso, nesse ponto, o ministro Gilmar Mendes alertou diversas vezes. Não, aí deixaram sufragar uma série de irregularidades, porque estava dando mídia, a imprensa estava em cima, vamos que vamos, e depois tiveram que anular o processo todo, criando essa sensação absurda de impunidade e de que foi desperdiçado um dinheiro enorme na investigação, que não levou a nada. Não levou a nada porque todo mundo errou. E tem um outro ponto também. Deixa eu só para concluir, agora eu fiquei... Ô, Capês, na sua opinião, você acha que o Lula é inocente? Não, eu não disse que ele é inocente. Não disse que ele é inocente. Eu disse que as investigações não foram bem feitas. Não chegaram a ter. E acho que o Lula... Veja bem, eu sou adversário dele. Ou seja, eu disputei contra ele. Sim, não, eu sou um verdade. homem de direita, conservador, economia de mercado, privatização... Tudo aquilo Família. que o PT sempre foi meu adversário. Sempre. Mas você tinha alguma expectativa de que havia chance dele ser absolvido pelo Sérgio Moro? Não. Então essa é a questão que eu estou falando. Ou seja, faça a investigação do fato para a pessoa. Se você participou ativamente do juizado de instrução, é difícil que você venha julgar. Como é que um juiz que decreta uma prisão... Carlos Rosa, você é juiz. Você decretou a prisão preventiva do cidadão. O cara compareceu na tua mesa algemado, você interrogou ele, olhou na cara dele algemado, ele pede liberdade provisória, você nega a liberdade provisória. E você vai absolver? Não. Não, É claro, é óbvio. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu defendo a regularidade do sistema para que a gente produza resultados. Claro que a Lava Jato teve aspectos positivos e muitos aspectos positivos. Por exemplo, as empresas que estavam aqui dominando o país, roubando as grandes empreiteiras, agora todas têm compliance, elas são mais cautelosas. De fato, houve dinheiro, muito dinheiro que foi devolvido. Ela tem um grande mérito. Nós estamos falando aqui no que ela errou, mas claro que ela acertou bastante também. Só que
eu falo isso com uma certa ponta de mágoa, porque ela poderia ter ido além. Um pouco além, Como né, o presidente capaz? Bolsonaro poderia não ter brigado tanto e permitido que os projetos economicamente de desenvolvimento do país fossem adiante. Por exemplo, passou a imagem de que ele é a favor da destruição da Amazônia. Isso é narrativa. Total. Isso é pura narrativa, isso é versão. O desmatamento ocorre porque o tráfico internacional de madeira, tráfico internacional de armas, garimpo ilegal, as invasões, incursões da Venezuela no Brasil para a extração criminosa dos minérios que lá se encontram, as queimadas que são feitas propositadamente, isso continua acontecendo. Então, o assunto é tratado de maneira muito superficial e de uma maneira irresponsável. Vamos lá tomar chá com o Leonardo DiCaprio, vamos conversar na Corte Europeia e, na verdade, não é feito nada. Onde é que está um sistema de radar efetivo que rastreie toda a Amazônia? Onde estão ali as Forças Armadas ajudando a guardar as nossas fronteiras? Então, medidas efetivas e concretas. Hoje nós vivemos o país das narrativas. Não tem Alice no País das Maravilhas? Sim. Tem brasileiros no País das narrativas. verdade. Mas, Capês, aproveitando esse gancho, então, você, na sua visão, o que você acha que deveria fazer mais pela Amazônia, então? Na minha opinião, em primeiro lugar, investimento bilionário, não em emendas parlamentares para os deputados votarem. Não estouro do teto de gastos, a não ser para as camadas mais vulneráveis, e eu sou plenamente favorável a estourar o teto de gastos para atender a questão do Bolsa Família, porque são populações miseráveis. Se o Estado não fizer alguma coisa por elas, ninguém fará. Certo. Então você tem que... Bom, mas pegar uma parte desse dinheiro que está sendo gasto aqui, investir num sistema de radar completo em toda a região da Amazônia. O projeto Sivan já foi. Ele é insuficiente. Tem que colocar radares de rastreamento, equipar as Forças Armadas, equipar a Polícia Federal. Aumentar mais o efetivo. Equipar o Ministério Público Federal para que tenha mais procuradorias da República lá. Combater de maneira decisiva o garimpo ilegal, o tráfico de entorpecentes e ter a maturidade para discutir uma ocupação sustentável da Amazônia. Porque ali a população tem pessoas que vivem na idade da pedra, na era do bronze ainda, como se fossem pré-históricos, e com minérios e minérios ali embaixo que podem ser explorados de maneira sustentável. Então, essa postura radical, ignorante, de defender a todo custo a Amazônia contra toda e qualquer forma de desmatamento, e ao mesmo tempo cruzando os braços para a sua degradação ambiental, para a ocupação ilegal, para o crime organizado que lá se encontra, isso é só narrativa. Então, a gente fica assistindo isso, é tudo bonitinho, e a imprensa parece que de maneira irresponsável embarca nessas narrativas e não está preocupado com o problema em si. Então, eu acho que é isso que devia ser feito, um enfrentamento técnico. Eu quero saber se alguém falou de Yanomamis mais? Não. Já chuparam esse sangue, chuparam o sangue das comunidades Yanomamis, agora não precisa mais falar desse assunto. Ô, Capês, por que nenhum governo faz, então? Quantos anos tem a Amazônia? Quanto tempo que a gente discute isso? Eu tenho 50, eu lembro dessa discussão, eu tinha 10, antes da Copa de 82, eu vou no 94... Por que ninguém faz? Tá, eu tinha... O que a gente precisa para pôr a mão de vez nisso? Agora nós estamos numa crise econômica, não há dúvida. E estamos numa gastança com desequilíbrio fiscal. Terrível. E também o presidente Bolsonaro poderia ter aproveitado melhor essa oportunidade. Em vez de falar mal da mulher do Macron, que a mulher é feia, que isso é uma deselegância, isso é uma grosseria, é sem limites. Não precisa disso. Ou ficar também esfregando na cara dos europeus. Tá, vocês estão mal intencionados, estão pagando ONGs aqui para impedir que haja exploração da nossa terra, que estão pagando para inibir a nossa economia. A França tem interesses agrícolas aí muito grandes. Isso aí é outra coisa. Nós temos que tomar conta, nós temos que nos comunicar de maneira inteligente. Comunicar de maneira inteligente e tomar as providências que têm que ser tomadas. Então, eu considero o deputado federal Ricardo Salles uma das pessoas mais inteligentes do país. Ele é brilhante, né? Verdade. E conhece profundamente a questão ambiental. Então, mas precisa tomar cuidado. Não importa que está numa reunião, vou passar a boiada. Fica a frase. Você está numa reunião, mas não importa que você esteja numa reunião.
Tinha uns traíra lá que filmaram isso aí. Mas pera um pouco. Tinha isso pegou Vou te mal falar. pra caramba. O segredo de dois só é eterno quando um deles está morto. Agora você fala numa mesa que tem 40 caras. Porra, não é? Aí não dá, né? Meu, é isso aí. Bom, aproveitando também, recentemente a Câmara dos Deputados aprovou a PL que torna-se crime a discriminação de pessoas politicamente expostas. Não vamos falar mais mal do político. Qual a acabou. tua opinião, Cabeça? Eu acho isso uma tremenda bobagem, isso é uma besteira. Já tem os crimes contra a honra que lá se encontram, tem direito de resposta. Que, em vez de fazer um projeto demagógico, inoportuno, idiota como esse, Sim. melhor seria aperfeiçoar o direito de resposta perante os órgãos de comunicação, ou mesmo aqueles que usam rede social. As leis que já existem, né, Capeta? Obrigar uma pessoa a se identificar com nome, RG, CPF, quando ela vai fazer uma postagem. É simples, as questões são simples. Aí fica discutindo. Fica na narrativa, Vamos fazer a como você lei falou, do controle de mídia, vamos fazer uma lei. Um monte de entulho legislativo estúpido e inútil que irrita profundamente. Então, não há necessidade nenhuma de fazer isso. Basta que você recorra ao Poder Judiciário e aí a legislação precisa ser menos leniente com quem ataca a honra de alguém. É evidente. Mas fazer um projeto de lei só para isso, acho que o Congresso tem coisas mais importantes para cuidar. Sim, boa, verdade. Tribuneiros de plantão, estamos aqui com o Fernando Capês em Campos do Jordão. Daqui a pouco nós vamos segurar um pouco mais o nosso promotor, né? Daqui a pouco, obviamente, ele vai jantar. Ele tá fundir. Hoje é fundir, um fundir com vinho, né? Ou fundir com vinho. É bom, hein, Sérgio? Oi? Já comeu um fundir com vinho mesmo? Novinho? Fundir. Cara, tem um segredinho aí que tem numa casa aí muito top, hein? É mesmo? Opa, é. maravilha. Vinho com Tribuneiros- fundir. Vinho confundido. Mas não vamos confundir ninguém. Nós não vamos confundir, né? Tribuneiros de plantão, entra lá nas nossas plataformas digitais, né? Fala aí, Tiagão, qual que é a nossa plataforma digitais? Bom, nós estamos aí com o YouTube, certo? Vamos lá, a gente Podcast. entra lá, podcast TribunaCast Oficial, entra lá, segue a gente, aperta o sininho lá, compartilha e outro detalhe, comenta lá também, viu, gente? E eu gostaria agora de pedir licença aos senhores aqui. No começo do programa a gente destacou aí que o nosso cenário mudou, né? Nós temos aqui algumas artes, e é arte mesmo, é feito com amor, com paixão, né? E eu gostaria de Eles agradecer. amam o que fazem. Sim, sem dúvida. Eu gostaria de agradecer aí aos artesãos, né, de Campos do Jordão, a esses que são ligados também a um projeto chamado, uma parceria que tem com o Credpaz, né? Então aqui eu gostaria de falar aqui da Josilene, conhecido como Jô, né? O artesanato entrou na vida dela como uma válvula de escape. Hoje ela vive desse trabalho. Que bacana. Nós temos a Nair do Carmo também, que é artesã há 18 anos. Então ela faz umas coisas muito bacanas aí. Se a nossa técnica puder depois dar um zoom aí nessas gostei da ovelhinha maravilhas ali em que nós cima, temos ali. Ovelhinha, temos luminária, tem uma série de coisas, Capês. ó. Visconde de Sabugosa. Visconde Tem tá tudo bacana, ali, ó. tá Ali demais, é- cara. ali é um espantalho. E você, espantalho, tem, Puta, e muito você legal. tem a vitória do, à época, Cassius Clay, ainda não Muhammad Ali, contra o Sonny Liston, em 1964. Nossa, Em Miami, nessa luta em Miami foi. Tem ali Bem também. lembrado. Cara, é bem uma lembrado. biblioteca ambulante. Não, que isso, cara? Cara, olha só. Um abraço também para o Rai Ferreira, 47 anos aí, ele foi cabeleireiro no mundo inteiro, assim, principalmente na França, voltou para Campos do Jordão para cuidar da mãe, hoje ele é um belíssimo artesão, o cara faz aí ele se especializou em saboaria artesanal. Foi meu amigo de profissão. cara. Exatamente. Olha E lá. tem também a Elaine do Ponto e Linha também, né? Que tem os produtos dela aqui. Então, tribuneiros, vocês se interessarem, eu sei que vão interessar, pode entrar em contato com a gente lá nas nossas plataformas, lá a gente passa os telefones para que vocês possam adquirir esses belíssimos produtos. E vamos lá com mais perguntas dos nossos tribuneiros, das nossas tribuneiras. A advogada criminalista doutora Thalita Andrade quer saber a sua opinião, Capês, sobre a redução
da maioridade penal. Esse tema é bom, hein? Maioridade penal no Brasil. Rapaz. E sobre presunção absoluta de imputabilidade do menor de 18 anos, considerando o critério biológico adotado pela legislação penal brasileira. O critério biológico diz o seguinte: quem tem menos de 18 anos não sabe o que está fazendo, não é responsável pelos seus atos. Biológico. Né? O psicológico, ele analisa se a pessoa tinha concretamente a capacidade de entender e querer ou não, na hora do crime. Então, por exemplo, um sujeito tomado de fúria, completamente de fúria, fica irracional. Então, naquela hora, ele perdeu completamente a capacidade de compreender o caráter grave e criminoso do que ele fazia. Mas ele não é doente mental, ele não tem nenhum problema. Esse é o critério psicológico. Ele se preocupa com a consequência. O que interessa é olhar na hora, naquele momento, se ele tinha capacidade ou não. O sujeito então encheu a cara, vai dirigir bêbado. Ele não sabe o que ele está fazendo. Então, ele tinha capacidade ou não tinha capacidade para responder. Esse é o critério psicológico. O critério biológico diz: o que interessa não é a consequência. Pouco me importa se ele tinha capacidade ou não. Eu quero saber qual é a causa. Então, ele é menor de 18, então ele é inimputável. Ele não responde pelo que ele faz. Independentemente dele ter capacidade concreta, eu não quero nem saber. Me interessa a causa. Então, o biológico, só a causa. O psicológico, só a consequência. Qual foi o critério adotado pelo Código Penal? O biopsicológico. Tem que ser as duas coisas. As duas coisas. Primeiro, em razão de doença mental, causa. Em razão de desenvolvimento mental retardado, em razão de desenvolvimento mental incompleto, tem que ser uma dessas causas. Ao tempo do crime, ele não tinha capacidade de saber o que estava fazendo. Então é o biológico mais o psicológico. A causa e a consequência. Não basta ser doente mental. Você tem que analisar se ele tinha capacidade ou não. No caso do menor, foi uma exceção. Foi o que ela falou. Foi adotado o critério biológico. Basta ser menor de 18 anos. Pouco me importa a consequência. Fugiu da regra. A regra é analisar se é uma destas causas, doença mental ou não, e a consequência, se em razão dela a pessoa perdeu a capacidade de querer. Bio e psicológico. Foi adotado o critério biológico. Eu acho que deveria reduzir a questão da maioridade para 16 anos. Não tenho dúvida nenhuma disso. É um debate polêmico. Sim, porque imagina, um cara, Muito um polêmico. moleque, 16 anos de idade, chega lá e mete um assalto. Você acha que ele não sabe o que ele É lógico que ele sabe. Ele sabe o que ele tá fazendo. Aí vem um monte de entendeu? argumentos. É verdade, ele sabe. Aí vem, Ele sabe. mas Não vai é encher as possível. cadeias, não vai Não sei o que lá, resolver, né? temos que investir na educação, Pô, mas- aqueles papo furado. Mas é o seguinte, menor de 16. Porém, tem que fazer uma emenda constitucional, não vai conseguir. Minha proposta é que hoje, um menor de 18 anos que pratica um crime grave, ele só pode ficar preso, internado 3 anos. Ele é obrigado a sair aos 21 anos. Eu proponho que ele possa ficar internado até 15 anos e, atingida a maioridade de 21 anos, ele possa ficar mais 10 pela internação. É lei, não precisa não vai precisar de Constituição, nem emenda da Constituição, e sai dessa discussão ideológica. Sai da questão das narrativas. Eu quero dizer, e você tem eu concordo, sabe por quê? O cara vai olhar e vai falar, porra, velho, se eu for lá e fazer cometer sem um dúvida. crime, cara, é 15 anos da minha tenho vida. dúvida. Entendeu? Você já gera ali no psicológico da pessoa. Boa, gostei, legal, interessante. A impunidade aqui no Interessante. nosso país é o que causa o número É óbvio. gigante de crime que a gente tem. Evidente. Sobre a súmula 231 do STJ, ela também pergunta ao senhor aí, ela também pergunta ao senhor sobre a súmula 231 do STJ e a vedação da aplicação da pena aquém do mínimo legal, se o senhor é contra ou a favor da sua revogação. Não, é o seguinte, na questão das atenuantes e agravantes, a pena tem que guardar os limites, mínimo e máximo. Sim, eu sou a favor, está na lei. Agravante é uma questão técnica. Estamos perguntando muito técnicas também. Os tribuneiros todos são advogados. Opa. Eu sou a favor, sim. Eu sou a favor, sim, só com causas de aumento e de diminuição que a pena pode exceder os limites. Vou falar rapidamente para os advogados entenderem, a gente seguir adiante, senão os tribuneiros leigos vão falar. ficar Ô, meu irmão, isso é aula de direito ou é bate-papo? Boa. Maravilha, vai lá. A próxima. Capês, quinta-feira passada a gente teve a votação lá da reforma tributária. Sim. Qual a sua opinião?
Olha, o país precisa de uma reforma tributária. Não é possível esse emaranhado de 30 anos tributos. que a gente fala disso também. E você tem uma cadeira de direito tributário. O regulamento do ICMS tem 2.000 páginas. Não tem o menor sentido. Então, o imposto de valor agregado é importante, sim. Você condensar IPI, PIS, COFINS, esses tributos federais, e também o ICMS e o ISS, fazer 2 níveis de IVA, Imposto de Valor Agregado, federal e estadual, é muito importante. Agora, eles estão subindo, vão subir muito a alíquota sobre os impostos sobre serviços. E isso, claro, que vai encarecer bastante o consumo, vai estimular a sonegação. E também esse Conselho Federativo, desculpe, eu discordo completamente. Quer dizer, o tributo arrecadado pelos municípios e pelos estados vão para a União e depois voltam para cá. Desculpe, por mais que esteja uma cobertura legal, isso vai dar margem a um tipo de manipulação. E o Estado, o Brasil, tem um sistema federativo. Ele distribui competências entre União, estados e municípios. É de cima para baixo, né? Não, Pera, de baixo não. pra cima. A União tem seus tributos e a sua autonomia para administrar. Tem o seu poder legislativo, tem o seu poder executivo, tem o seu poder judiciário. Os estados têm o seu poder executivo, legislativo e judiciário, têm as suas competências administrativas, cada um tem seus impostos. E os municípios têm o seu poder legislativo, o seu poder executivo e têm seus impostos. E cada um arrecada e administra como pode. Isso é federação. Distribuição de competências. Estado unitário é o contrário de federação, é tudo centralizado. Não dá para fazer isso. E acho que é um grande retrocesso autoritário essa proposta trazida pela reforma tributária. Então, e outra coisa, hein? Tem o município de Guarulhos, co-irmão aqui de Campos do Jordão, da região metropolitana, que é o segundo município mais rico do estado de São Paulo, que tem um orçamento de 7 bilhões de reais. O prefeito Guti me disse que vai perder 1 bilhão de reais na reforma. Quem é que vai repor? E o que vão fazer, então, com a população que está lá? Com quase 2 milhões de habitantes. Você teria votado não, Capês? Eu teria votado não, desculpe. Teria votado não pelo seguinte. Pô, eu sou a favor da reforma tributária. Sim, a gente é. Mas vamos conversar. Assim, vamos debater um pouco melhor. O projeto em cima da hora vai mudando. Meia-noite, eles o Arthur Lira, tudo bem que ele quer... ele tem agilidade, isso é elogiável, mas não a esse ponto. Agilidade, sim, atropelo, não. Espero que agora no Senado Federal sejam consertados esses excessos e, pelo menos, comissões de prefeitos por região e governadores sejam mais ouvidos. Teve uma reunião aí com o Tarcísio Bolsonaro, né? Aí pegou fogo. Que pegou fogo o negócio, meu irmão. Mas a treta mas então, lá mas era treta mesmo, né? Não, Porque o Tarcísio... Não foi treta. A missão, foi treta mesmo. Treta. Porque a missão do Tarcísio... O Ricardo Salles pega e fala, o governo Tarcísio é um governo de esquerda, não é um governo de direita. Falou, você viu? Sim. Falou isso. E foi vaiado, não deixaram ele interromper. Até achei que foram desrespeitosos com o governador lá na reunião do PL. Eu achei também. É que o Tarcísio, veja bem... Ele é técnico. Ele é técnico e é pragmático. Bom, deixa eu ver como é que eu resolvo o negócio. Então é importante a gente ter um técnico, mas é importante também ele ser um pouco político também. Precisa ter os dois. Meu, Tem se em um pouquinho de 4 cada anos, lado ali, se né? em 4 anos ninguém conseguiu convencer o Bolsonaro alguma coisa, você acha que o Tarcísio, numa reunião de... fogo na mesa. Agora, o Bolsonaro teve oportunidade de fazer a reforma tributária. Teve, mas ficava xingando o Supremo xingando o ministro enquanto ele... Você é presidente da República. Você tem que ter uma postura, né? Eu sou presidente da República. Eu vou ficar falando o nome de ministro? Vou ficar levantando a bola, xingando o tribunal. Eu vou lá inaugurar a obra no Nordeste, eu vou ver o que eu tenho que fazer, vou trabalhar, vou ter o meu contato com a população. Eu sou político, eu vou abraçar o povo, vou estar com o povo. E fica esse negócio, essa fusquinha. Então, Desculpa, a fatura... Desculpa, mas eu tô muito chateado. Entregou de bandeja para a esquerda. E a fatura chegou. Entendeu? Porque, porra, vivem de maneira mais harmoniosa. Era assim. Nessa aí, o Barba, tem que admitir que o Barba, ele
consegue transitar Bom, de uma em termos maneira de, bem, né? desculpa, os dois em termos de carisma se equivalem. É. Mas em termos de comunicação, Sem o Lula dúvida, dá de né? 10 a 0. Lula dá de Exatamente. 10. Bom, Capês, o senhor foi diretor executivo da Fundação Procon São Paulo no cargo. Pode chamar de você. Combateu o abuso de preços de alimentos, do botijão de gás, fiscalizou também os planos de saúde, combatendo os reajustes abusivos que cobravam, né, mais transparência no setor. Na sua gestão, o consumidor teve os seus direitos garantidos? Teve, olha aqui, e nunca mais vai ter igual, desculpa. Fazer o que nós fizemos, o PROCON multava, o PROCON foi plataforma para projetar política, um monte de besteira que falaram. Tava a população, veio a pandemia, a população entrava no supermercado com R$30, antes comprava um saco de arroz, feijão, óleo, uma dúzia de ovos, e depois não comprava nem um saco de arroz. E eu estou no PROCON, vou cruzar os braços, não vou fazer nada. E combatemos a exploração de preço do álcool gel, do botijão de gás, combatemos a questão do comércio online, que vende no entrega. Olha, o PROCON realmente foi ouvido, as empresas atenderam o PROCON, fizemos muita coisa importante, está tudo historiado, inclusive tem no meu site tudo que foi feito no PROCON, e foi um PROCON que nunca mais teve, antes não era assim e não está sendo assim. O PROCON foi um PROCON atuante, não PROCON radical, não gosto de multa, não gosto de ficar punindo, eu sou a favor de resolver o problema. Sentar e conversar ali. Conversar sempre, dialogar. Quando não tem outro jeito, paciência. Mas sempre diálogo. A Associação dos Supermercados, que foi lá onde a parte mais visível, Sim, né, sim. da minha atuação, depois me aplaudiu, porque nós conseguimos fazer aprovar. Se não fosse o PROCON, não aprovava. A venda de carne pré-moída nos supermercados. Não podia. Você tinha que moer a carne na hora. Então, e outras coisas também que a gente avançou com relação a isso. E tivemos uma atuação técnica e não política. Política é atuação de quem diz, eu não vou multar porque sou amigo de vocês. Não é assim. Certo. O PROCON tem que defender o consumidor. Sim, justo. É isso aí. Agora, essa pergunta, eu fiz questão que ela caísse para mim. Eu não preciso nem ler aqui, porque eu tava nesse jogo, no massacre do Pacaembu. Então, a pergunta está formulada de um 20 jeito... de agosto de 95. Agora, ele falou do lutador, eu vou te falar que quem fez o gol foi o Chocolate nos acréscimos, 47 do segundo tempo. Era a morte... Não, foi na morte súbita. Na morte foi súbita. na prorrogação. Prorrogação. No primeiro tempo, final do primeiro tempo. Isso mesmo, prorrogação. A sua primeira ação, acho que o que começou a te tornar um cara popular, quando você era promotor, foi essa ação que você entrou contra as duas torcidas, né? Foi. Foi por causa disso, Capês? Por causa desse jogo? Foi por causa do jogo. E passado 30 anos, porque faz quase 30 anos, né? A gente continua aí vendo o jogador. Semana passada o jogador foi buscado dentro do motel. Sim. Né? É meio que enxugar gelo. É meio que enxugar gelo. Mas, se você olhar 93, 94, 95, mas não tem nem comparação com hoje. Sim. Os caras, eu entrei nas sedes das todas as torcidas, todas, Santos inclusive. Tinha arma, tinha doutrina de porrada. E o seguinte, quem entrasse te passava num batismo de porrada. Tinha um convênio com hospitais para atender os caras que brigassem. Olhava se o cara tinha antecedentes criminais para entrar, porque esse cara não foge da porrada. E morreu muito torcedor. Verdade mesmo. E também não se falava em Ministério Público nessa coisa. O Ministério Público era um OVNI, um ET nessa questão. Olha, passado esse tempo, você vê hoje nos estádios de futebol, você não vê briga dentro, é raro. E quando eu fui presidente da Assembleia Legislativa, eu aprovei uma lei que a torcida organizada fica atrás do gol ou no determinado ponto. Você pode ver que ela não fica mais na parte central. Isso mudou demais. Agora, claro que sempre vai ter... É um ambiente violento. Não vemos um país onde sempre vai ter gente violenta. Mas hoje não é o principal. Agora, dizer que as torcidas melhoraram, não. São isso aí, vão ser sempre. Mas o Ministério Público atuou com ferramentas que a gente tinha. Um computador, para entrar com a ação e pedir a extinção da torcida. Quem foi extinto foi a Mancha. Foi a Mancha Verde, foi a Mancha Verde, a Independente. A Gaviões da Fiel teve sorte. Por quê? Quando o processo foi para caminhar para uma sentença,
A PM me procurou e falou, doutor, vamos fazer voltar as torcidas. Não adianta extinguir agora. Foi importante dar uma porrada lá atrás. Mas agora é melhor voltar cadastrada porque estão organizando pequenas células de torcedores e os caras estavam de 10, 12, fazendo emboscada, dando tiro. Então era melhor reorganizar. Então a gente reorganizou essas torcidas. Hoje o Paulo Castilho continua com isso. A torcida única, infelizmente, é importante. Enquanto tiver nego que quer dar porrada, tem que ter e acabou. Ponto. É chato, é chato. É chato. É bonito. Pô, quem é que não gosta? De um clássico, Pô, né? eu São fui Paulo vários. e Palmeiras ali. Qual que é o seu time, Eu sou Capês? torcedor do Corinthians. Corinthians. Fui vários, Precisa melhorar o Corinthians, né? Mas também... eu não quebraram o clube. Tá quebrado. Quebraram né, o clube, pagam 800 pau pro cara por mês, o cara não vai jogar. O cara não joga. Também. Foda. Agora, isso aí você resolve administrativamente, não resolve, ou contratualmente. Você acha que o Profechou não dá certo, não, lá? Não, eu gosto. O Luxemburgo é meu amigo. É. O problema é que o Luxemburgo já está realizado, já ganhou tudo que queria. Precisa botar um moleque com fome aí do sul, aí, do Paraná, que sempre tem uns caras bons aí. Que eles resolvem. Tribuneiros de plantão, estamos aqui com o Fernando Capês, finalizando e para deixar o nosso promotor descansar. Eu gostaria que antes de nos despedirmos e já pedindo para que retorne, as portas estarão sempre abertas do TribunaCast para você sabe disso. E eu ainda quero vê-lo, governador do estado de São Paulo. Esse é um desejo nosso. Esse é um desejo dos nossos amigos. Douglinha, grave esse momento. O Arnold. Gostaria muito de ver o Fernando Capês como governador do estado de São Paulo. E eu acredito que isso vai acontecer. Boa. Fernando, por favor, olhe para aquela câmera, mande a sua mensagem para os nossos tribuneiros, para a sociedade, para o Brasil. Fique à vontade. Olha, foi um prazer muito grande ter estado aqui. Se você tiver qualquer dúvida, pode me procurar no meu Instagram, @FernandoCapês. São minhas redes sociais. Lá tem meu site. Qualquer dúvida que você tiver, foi um prazer enorme estar aqui. Eu sou um procurador de justiça, tenho 36 anos de carreira, professor, tenho mestrado, doutorado, ficha limpíssima. Todas as minhas certidões tem nada consta. Nada consta. Então, eu venho aqui muito feliz de estar com os meus amigos, podendo atender nesse momento numa cidade tão europeia, tão gostosa como é Campos do Jordão, e participar de um debate de tão alto nível. Há muito tempo eu não participava do podcast Fernando, com tantas perguntas inteligentes, tantas questões importantes que aqui foram. Parabéns ao TribunaCast e um abraço a você, meu querido espectador e espectadora. Tribuneiros de plantão, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês. Não esqueçam, entrem lá nas nossas plataformas digitais. Por favor, Thiago, novamente. Entre lá, assistam nosso TikTok, lá nossos cortes, que tá muito bacana, tá ok, gente? YouTube, estamos no YouTube, estamos também no Spotify. Se você gosta de ouvir, colocar lá no seu foninho lá. Curte a gente lá também no Instagram, tá ok, rapaziada? Carlão, mais um recado pro Tribuneiros aí? Cara, o recado é o seguinte, vocês viram o monstro que a gente trouxe hoje. Isso aqui é um presente para Campos do Jordão. Depois não adianta andar comigo no carro, vir mandar mensagem, encher o saco que votou errado. Porra, Carlão, eu não entendo nada. A aula foi dada aqui. Segue a gente lá. O Thiagão já deu as redes sociais. Tamo junto, jordanense. Vamos lá. E uma questão, quero deixar aqui para vocês sortear. Vi que tem muitos advogados. Eu vou mandar para vocês o meu livro Curso de Processo Penal. Perfeito. Fantástico. O Curso de Direito Penal, volume 1, 2, 3 e 4. Vou mandar 5 livros para sortear para os tribuneiros. Maravilha, será sorteado aqui. Maravilha. Tribuneiros, um grande abraço e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Um abraço. Amém.